Oi, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre um tema que, vamos combinar, sempre gera muita discussão: política e religião. Como é que o espiritismo navega nesse campo tão complexo? Para guiar nossa conversa, a gente vai se basear numa análise muito boa do Jorge Elahad. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender que existem duas formas bem diferentes de enxergar a política. Depois, a gente vê o que a doutrina fala sobre os partidos, se ela pende para algum lado, esquerda ou direita, e no fim, o que fazer com tudo isso na prática. E tem uma lição final poderosa sobre o tal partido do não ódio. Para começar, a gente precisa responder aquela pergunta que sempre aparece quando esses dois assuntos se encontram na mesma frase. Essa é a grande questão, não é mesmo? E olha, a resposta não é tão simples quanto um sim ou um não. A resposta é: depende. Depende totalmente de qual política a gente está falando. Existem duas ideias, dois conceitos bem distintos que a gente precisa separar. Pensa assim. De um lado, a gente tem a política com o P maiúsculo. É a ciência de como a gente se organiza em sociedade, de buscar o bem comum. Essa discussão o espiritismo não só permite, como incentiva, porque tem tudo a ver com as leis morais. Agora, do outro lado, tem a política partidária. Aquela da disputa pelo poder, dos grupos que brigam entre si. E aí, a história é outra. Ok, mas por que essa separação é tão rigorosa? Vamos mergulhar no que a doutrina espírita diz sobre se envolver com partidos políticos. E aqui a coisa fica bem clara. Não é uma sugestão, um talvez. É uma proibição mesmo, uma regra fundamental da doutrina. E a razão disso está lá na base de tudo. Na conclusão do Livro dos Espíritos está escrito com todas as letras: os bons espíritos nunca, jamais estimulam o ódio entre partidos, a ganância, ou seja, justamente o combustível da polarização. E o próprio Kardec foi super prático nisso. Ele aconselhou lá em 1862 para afastar das reuniões espíritas qualquer debate político que pudesse irritar as pessoas, que pudesse gerar conflito. O foco para ele tinha que ser sempre a união, a melhora de cada um, e não a discórdia. Certo. Então, se o espiritismo se afasta dos partidos, onde é que ele se encaixa no grande debate de ideias? Será que é uma doutrina mais de esquerda ou mais de direita? Para a gente tentar responder isso, vamos fazer um exercício. Vamos pegar alguns temas polêmicos e comparar o que a esquerda e a direita geralmente defendem com o que os princípios espíritas dizem. Quando a gente olha para essa tabela, percebe logo de cara que é impossível colocar um rótulo. Veja só, a doutrina é contra o aborto e a pena de morte, o que já bagunça o coreto. Ao mesmo tempo, apoia a partilha, que é uma ideia mais próxima da esquerda, mas também defende o direito à propriedade, que é um pilar da direita. Não se encaixa. E a conclusão que a gente chega é essa: o espiritismo não está nesse eixo horizontal da política humana. A perspectiva dele é vertical, vem do alto. Os princípios não vêm de uma ideologia criada por homens, mas de uma lei moral que está acima de tudo isso. Tá bom, e daí? Com essa complexidade toda, como é que a gente lida com a política na prática? O que o movimento espírita, como instituição, deve fazer? E o espírita, como pessoa? A orientação vem em 3 níveis, basicamente. Primeiro, o movimento espírita, a instituição, tem que ser totalmente apartidário. Ponto. Segundo, o espírita, a pessoa, pode sim se envolver com política, mas com uma condição: que os valores do espírito venham sempre na frente. E terceiro, a regra de ouro para todo mundo: nunca, em hipótese alguma, destruir amizades, família por causa de política. E aqui ficam algumas dicas bem práticas para o nosso dia a dia. Não vamos trazer o ódio do mundo para dentro da nossa casa, tomar muito cuidado com as armadilhas das redes sociais, com as notícias falsas. E, mais uma vez, lembrar que as pessoas que amamos são muito mais importantes que qualquer opinião política. E tudo isso leva a gente para a ideia final, a grande sacada, a verdadeira posição política do espiritismo nesse debate todo: o chamado Partido do Não Ódio. Essa é a pergunta que alimenta toda e qualquer briga política, né? E a resposta que a doutrina nos dá é simplesmente transformadora. Não importa se a ideologia é de esquerda ou de direita, se ela leva ao ódio, ela está errada. Simples assim, porque como a gente viu, os bons espíritos nunca incentivam o ódio. Em outras palavras, o ódio é o verdadeiro partido dos obsessores, daqueles espíritos que se alimentam na nossa discórdia. A divisão real, então, não é entre esquerda e direita, é entre quem constrói com amor e quem destrói com ódio. E isso nos deixa com uma reflexão. No mundo tão polarizado como o nosso,
Como cada um de nós pode ser um agente que desliga o botão do ódio em vez de aumentar o volume. O desafio não é ganhar a discussão, é construir a ponte.